Olá! Nesse nosso encontro de hoje, a gente fala sobre guerra. Guerras fazem parte da história da humanidade desde os inícios. Sempre tivemos guerras, sempre temos guerras, sempre teremos também. A própria Igreja também, na sua história, já incentivou guerras tipo as cruzadas, na Idade Média. Mas hoje, o que a Igreja nos ensina a esse respeito? Não só também com relação a guerras, quando que ela, em raríssimos casos, poderia acontecer uma guerra justa, ao invés de uma guerra de agressão. Também a questão de fabricação de armas, utilização de armas que destroem gente inocente. Tudo isso é motivo da gente fazer uma reflexão nesse encontro com base no catecismo da nossa Igreja. Esses parágrafos fazem com que nós terminemos hoje os nossos estudos sobre o 5º mandamento, porque a guerra também se enquadra nesse mandamento, que é o centro dos 10, a defesa da vida, a proteção da vida, que é esse dom precioso que nós ganhamos de Deus. Mas tantas autoridades, tantos ditadores, tantos tiranos, tantos políticos inescrupulosos e empresários fazem com que isso não seja obedecido. Se transforma em pecado porque são atentados contra a vida. Como nós já estudamos também questões de terrorismo, de sequestros em vídeos anteriores. Mas nós começamos por aqui o parágrafo 2307 em diante sobre essa questão de evitar a guerra. Por quê? Vamos ver. Leia comigo. O 5º mandamento proíbe a destruição voluntária da vida humana, por causa dos males e das injustiças que toda guerra acarreta. A Igreja exorta cada um a orar e a agir para que a bondade divina nos livre da antiga escravidão da guerra. Cada cidadão e cada governante deve agir de modo a evitar as guerras. Enquanto, porém, houver perigo de guerra, sem que exista uma autoridade internacional competente e dotada de forças suficientes, e esgotados todos os meios de negociação pacífica, não se poderá negar aos governos o direito de legítima defesa. Então é sempre lamentável, a questão da guerra, porque nós não temos poderes suficientes no mundo, autoridades internacionais competentes para que elas não aconteçam. E já que não tem, não temos outro modo de entender que, às vezes, é necessário essa legítima defesa. Só nesses casos de legítima defesa é que uma nação deveria ter uma guerra, como nós vamos continuar vendo nos parágrafos seguintes. Vamos ler. É preciso considerar com rigor as condições estritas de uma legítima defesa pela força militar. A gravidade de tal decisão a submete a condições rigorosas de legitimidade moral. É preciso, ao mesmo tempo em que o dano infligido pelo agressor à nação ou à comunidade de nações seja durável, grave e certo. Todos os outros meios de pôr fim a tal dano se tenham revelado impraticáveis ou ineficazes. Estejam reunidas as condições sérias de êxito. O emprego das armas não acarrete males e desordens mais graves do que o mal a eliminar.
O poderio dos meios modernos de destruição pesa muito na avaliação desta condição. Esses são os elementos tradicionais enumerados na chamada doutrina da guerra justa. A avaliação dessas condições de legitimidade moral cabe ao juízo prudencial daqueles que estão encarregados do bem comum. Ou seja, é um parágrafo para que se defina quando que se pode considerar uma guerra justa, no caso de legítima defesa, mas que se esgotem todos os meios possíveis para que se evite esse mal. E o emprego dessas armas não pode ser destruição total, abrangente. E se insinua que uma bomba atômica, armas químicas, como nós vamos ver ainda, que destroem povos, um verdadeiro genocídio. Não. Aqui estão as condições que o catecismo enumera para que se defina a legitimidade moral de uma legítima defesa, que é o assunto desse parágrafo. Continuando. Os poderes públicos, neste caso, têm o direito e o dever de impor aos cidadãos as obrigações necessárias à defesa nacional. Aqueles que na vida militar se dedicam ao serviço da pátria estão a serviço da segurança e da liberdade dos povos. Se retamente cumprem seu dever, concorrem verdadeiramente para o bem comum das nações e para a manutenção da paz. Os poderes públicos devem prever equitativamente o caso daqueles que recusam o emprego das armas por motivos de consciência, os quais, porém, continuam obrigados a servir sob outra forma à comunidade humana. Ou seja, aqui tem 2 parágrafos falando dos deveres dos poderes públicos. É legítimo ter exércitos justamente para defesa da nação, defesa da pátria. Por isso, cidadãos aptos para integrar essas forças armadas precisam se disponibilizar, sim, porque é um ato de serviço à nação, serviço de defesa. Então, cumprem seu dever. Agora, aqueles que por motivo de consciência se recusam a agir assim, ir para o exército e sempre correndo o risco também de matar pessoas, quem não aceita, os poderes públicos têm que respeitar esses direitos de consciência. Agora, esses cidadãos que não querem integrar as Forças Armadas dessa forma, eles também ficam obrigados a servir a comunidade humana de um outro modo, de uma outra maneira. Então, é legítimo, sim, claro, ter exércitos com pessoal formado, competente, eficaz, para defesa, no caso dessas guerras justas de legítima defesa. Vamos ler. A Igreja e a razão humana declaram a validade permanente da lei moral durante os conflitos armados. Quando por infelicidade a guerra já se iniciou, nem tudo se torna lícito entre as partes inimigas. É preciso respeitar e tratar com humanidade os não combatentes, os soldados feridos, os prisioneiros, os atos deliberadamente contrários ao direito dos povos e a seus princípios universais, como as ordens que os determinam, constituem crimes. Uma obediência cega não é suficiente para excusar os que submetem a esses atos e ordens. Portanto, o extermínio de um povo, de uma nação ou de uma minoria étnica deve ser condenado como pecado mortal. Deve-se moralmente resistir às ordens que impõem um genocídio.
se já se iniciou essa guerra, cuidado, nem tudo é permitido, porque aí pode acontecer atos de barbáries e nem tudo é permitido, nem tudo se torna lícito. Como diz em seguida aqui, é preciso respeitar os direitos também dos combatentes, adversários, os que não são combatentes, que estão lá para prestar serviços, como serviços humanitários, serviços de socorro aos feridos. É preciso respeitar a questão dos soldados feridos, os prisioneiros que forem feitos, eles têm seus direitos, não podem ser tratados quase que como animais, inimigos que devem ser executados. Então nem tudo é lícito. Ainda constituem crimes quando as ordens dos superiores ferem a lei moral, os princípios éticos de direitos humanos, e pode sim pessoas, soldados, resistirem a essas ordens. Ordens de tortura, por exemplo, de execuções sumárias. Essas pessoas têm o direito, sim, de se excusar a obedecer a essa obediência. Pode, se a pessoa tem essa fé, tem esse princípio de obedecer o 5º mandamento, ele não vai se submeter, custe o que custar. Isso é um verdadeiro martírio, hein? A essas ordens inescrupulosas de superiores. Pior ainda, quando essas ordens são quase que com um genocídio, matando todo mundo, mulheres e crianças, anciãos. Não se respeita. Isso é um verdadeiro genocídio. E quantos genocídios nós já tivemos na história da humanidade, não é verdade? Ainda temos esses assuntos aqui. Leia comigo, é interessante. Qualquer ação bélica que tenha em vista a destruição indiscriminadamente de cidades inteiras ou de vastas regiões com seus habitantes é um crime contra Deus e contra o próprio homem, a ser condenado com firmeza e sem hesitações. Um dos riscos da guerra moderna é dar ocasião aos possuidores de armas científicas, principalmente atômicas, biológicas ou químicas, de cometerem tais crimes. A acumulação de armas parece a muitos uma maneira paradoxal de dissuadir da guerra os eventuais adversários. Veem nisso mais eficaz dos meios suscetíveis de garantir a paz entre as nações. A estes meios de dissuasão são feitas severas restrições morais. A corrida aos armamentos não garante a paz. Longe de eliminar as causas da guerra, há o risco de agravá-las. O dispêndio de riquezas fabulosas na fabricação de novas armas impede de socorrer, por exemplo, as populações indigentes e entrava o desenvolvimento dos povos. O superarmamento multiplica as razões de conflitos e aumenta o risco de esses conflitos se alastrarem. Então, como nós já comentamos, tem essas autoridades que, não tendo escrúpulos, correm na fabricação de bombas atômicas, biológicas, químicas, e as usam contra cidades, vastas regiões, mata tudo, mata a natureza, mata os habitantes, matam a vida. Isso é imoral, totalmente imoral, pecados gravíssimos contra a lei de Deus. E aqui já começamos a falar dos armamentos. Como se a fabricação de armamentos de uma forma assim insana, né?
fosse garantir a paz. Não, não. Aliás, é um sistema que a gente não tem como parar, né? Essa fabricação de armas em quantidades e poderio de destruição alimentam também o capitalismo, o sistema econômico dessas empresas que precisam que essas armas sejam gastas, utilizadas, inclusive em guerras, para que se tenha um lucro, os seus acionistas. E aí se gastam quantias fabulosas, são bilhões de dólares gastos com armamentos poderosíssimos. Essa corrida também para armas nucleares, armas químicas. Isso, tantas guerras estão acontecendo no nosso mundo hoje com essa destruição. Quantos males estão sendo cometidos na nossa história? Às vezes, por questiúnculas, né? Por poderio, por ganância. E aqui a gente vê que esse armamento para as nações, se já superarmamento, né, já é ilícito, imagina ficar incentivando até as pessoas comuns a se armarem, a terem armas em suas residências, de qualquer tipo, para autodefesa. Isso daí só tem gerado mais conflitos, mais e mais assassinatos, homicídios, sem essa questão aí de diminuir a criminalidade, de jeito nenhum. Então, esse armamento, tanto para as nações como para as pessoas comuns, para os cidadãos comuns, é moralmente ilícito. Continuemos. A produção e o comércio de armas afetam o bem comum das nações e da comunidade internacional. Por isso, as autoridades públicas têm o direito e o dever de regulamentá-los. A busca de interesses privados ou coletivos a curto prazo não pode legitimar empreendimentos que fomentem a violência e os conflitos entre as nações e que comprometam a ordem jurídica internacional. As injustiças, as desigualdades excessivas de ordem econômica ou social, a inveja, a desconfiança e o orgulho que graçam entre os homens e as nações ameaçam incessantemente a paz e causam as guerras. Tudo que for feito para vencer essas desordens contribui para edificar a paz e evitar a guerra. Pecadores que são, os homens vivem em perigo de guerra, e este perigo os ameaçará até a volta de Cristo. Mas na medida em que, unidos pela caridade, buscam superar o pecado, superarão igualmente as violências, até que se cumpra a palavra de Isaías. Devem fundir suas espadas para fazer bicos de arado, fundir as lanças para delas fazer foices. Nenhuma nação pegará em armas contra outra e nunca mais se treinarão para a guerra. Capítulo 2 de Isaías. Então o catecismo termina aqui essas reflexões sobre o 5º mandamento da lei de Deus: não matar, o direito à vida, o dom da vida, a proteção da vida, é o centro da lei de Deus, né? O 5º mandamento está bem ali no meio. Todos os demais mandamentos se referem à vida que Deus nos dá. Ele é o Senhor da vida. O Espírito Santo é o Senhor da vida, é o amor de Deus. Então, tudo isso que nós refletimos aqui, no final dos nossos estudos deste mandamento, que termina com essa questão das guerras, que nós temos todos os dias, todos os tempos, todos os anos nós temos guerra. Isso vai contrário à lei de Deus de uma forma inexcusável, não tem como definir isso.
Porque às vezes são guerras de conquista, verdadeiras guerras de conquista e não legítima defesa. Claro que tem os ataques das nações a questões de minérios, de petróleo, as pessoas querem dominar certos corredores de migração, tudo. Então aí se fazem guerras de conquista de espaço, né? E as nações precisam sim se defender. Mas é isso que nós precisamos para ter paz no mundo? Não. É aqui que a gente vê que são pessoas sem Deus. Porque se houvesse essa caridade, né, não haveria essas injustiças, essas desigualdades, né, essas questões de ordem econômica e social, de ganância de poder, ganância de riquezas. Então, tudo isso a gente entende que não vai parar. Guerras nós sempre teremos até a volta de Cristo, mas a igreja está aí como mãe e na sua missão de denunciar todas essas questões, né, de guerras e armamentos. Ela faz o seu papel. E é isso que é o que ela deve fazer, é seu dever. Ficamos por aqui. A partir do próximo encontro, da próxima videoaula, nós já vamos entrar no 6º mandamento, né? Questões sexuais, questões da castidade no casamento. O 6º mandamento já é o assunto do nosso próximo vídeo, ok? Continue inscrito no canal, ou se inscreva, para que você sempre receba essa formação tão necessária para a nossa caminhada de fé, tá? E que Deus te abençoe.